Olá, um bom dia para você, um ótimo domingo. Agora são 10 horas mais 3 minutos deste 30 de outubro de 2022. Um dia muito importante para todo o país. É o dia que nós vamos às urnas escolher quem vai governar o Brasil pelos próximos 4 anos. E em 12 estados brasileiros, os eleitores também vão decidir os governadores desses estados. O segundo turno das eleições é um momento de muita expectativa. A votação começou em todo o país às 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Então, alguns estados que têm fuso horário começaram até mais cedo. O Acre, por exemplo, às 6 horas da manhã. Os 2 candidatos à presidência da República que disputam esse segundo turno já foram às urnas, já votaram, tanto o candidato Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, quanto o ex-presidente Lula, candidato pelo PT. Daqui a pouco nós vamos mostrar a votação deles. Aqui em nossa região, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também votou em Araxá, agora há pouco, e daqui a pouquinho nós vamos trazer as informações direto de Araxá. Mas vamos saber então como está a movimentação dos eleitores nesse comecinho de votação que começou às 8 horas da manhã. Aqui em Uberlândia, são mais de 500 mil pessoas aptas a registrar o seu voto. A repórter Maria Clara Barros está acompanhando essa movimentação para a gente. Na região central de Uberlândia, tem local de votação. Maria Clara, bom dia para você. Como é que está a movimentação por aí? Acho que a Maria Clara não está ouvindo. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a entrar em contato com a Maria Clara Barros. Ela está na Escola Estadual de Uberlândia, que fica ali, é o antigo museu, na região central da cidade, acompanhando também a movimentação. A Maria Clara já restabeleceu o contato. Maria Clara, bom dia para você. Me ouve agora? Como é que está a movimentação nesse local de votação aí? Bom dia para você, Danilo. Bom dia a todos que acompanham Política Cruzada. Olha, por aqui está tudo tranquilo, a votação acontecendo dentro da normalidade. Nós estamos desde cedo acompanhando aí alguns locais de votação da cidade de Uberlândia. E agora, nesse momento, na porta do Colégio Museu, aqui no fundinho. Aqui não teve nenhuma intercorrência, a Polícia Militar está acompanhando, inclusive, né, os trabalhos, eles que estão contando com policiais da capital, de Belo Horizonte, que vieram para cá ajudar nesse reforço, né, garantir a segurança dos eleitores. Só em Uberlândia, Danilo, mais de 500 mil eleitores devem ir às urnas, né, nesse domingo tão importante, decisivo aí para a nossa democracia. Em Uberlândia são 136 pontos de votação. E a gente está aguardando aí, né, que daqui a pouco o prefeito Odelmo Leão deve chegar para votar, marcado aí para chegar por volta das 10 horas. A gente segue acompanhando, que seja assim, né, um dia de tranquilidade, sem intercorrências. Olha só, não teve filas por aqui. Estivemos no Tibere, né, onde lá sim teve uma pequena fila, porque algumas pessoas chegaram bem cedo, por volta das 7 horas já tinha gente aguardando para votar. Mas aqui não, aqui é um volume menor de pessoas. Olha só, as pessoas chegando, alguns com a manifestação silenciosa, né, que é garantida por lei, que é aquela pessoa que vem com a camiseta do candidato. Ela pode vir, pode usar adesivo, ela não pode atentar induzir o voto, aí não, aí configura crime eleitoral e nesse caso a pessoa pode ser punida, né? Mas a manifestação silenciosa está acontecendo com muita tranquilidade aqui na cidade de Uberlândia, Danilo. Tá certo, muito obrigado, Maria Clara. E é isso, gente, a manifestação silenciosa é permitida pela legislação, mas a boca de urna não, então tem que tomar cuidado. Por exemplo, se você vai com mais de uma pessoa, um carro, não pode ter aglomeração de pessoas usando camisetas de candidato, botões de candidato no local de votação, mas a sua manifestação individual é permitida. Cuidado também com carros com adesivos de candidato por muito tempo expostos e parados nos locais de votação, porque também pode configurar irregularidade eleitoral, mas não pode deixar de comparecer, tem que ir fazer o seu dever de cidadania. Vamos agora então a Araxá, no Alto Paranaíba. Lá em Araxá são mais de 80 mil eleitores aptos a votar neste domingo, 30 de outubro. Débora Pérez,
bom dia para você. Movimentação tranquila aí, hein, Débora? Oi, Danilo, bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Política Cruzada. Movimentação muito tranquila, dia muito bonito aqui na cidade, faz 24 graus. A expectativa é que os 80.064 eleitores estejam compareçam em um dos 28 locais de votação. Esse daqui é um dos pontos centrais da cidade, Escola Estadual Delfim Moreira, e aí você vai até me perguntar que a movimentação está muito tranquila, a gente não vê fila, e inclusive aqui na cidade de Araxá, apenas 27% dos eleitores têm o cadastro da biometria. Então exige ali um tempinho maior para votação e mesmo assim não tem nenhuma fila. Desde as 8 horas da manhã eu venho acompanhando a votação aqui, não só nesse ponto como em outros também pela cidade, e é da mesma forma, viu? Não tem fila, tudo muito tranquilo, muito rápido, apenas ali 10 segundos para votar e a pessoa já consegue se retirar do local para dar acesso para outra pessoa. São 28 pontos de votação, acabei de checar também com as forças de segurança, não teve nenhuma ocorrência até o momento. Policiamento esparramado em locais estratégicos aqui da cidade para levar a segurança e fazer também um trabalho ali ao lado da Justiça Eleitoral. Essa, como eu disse para vocês, é a Escola Estadual Delfim Moreira, onde o governador esteve pela manhã, e daqui a pouquinho a gente traz os detalhes de como foi esse voto, até porque o governador conversou com a imprensa e disse muitas coisas importantes, viu, Danilo? A gente vem daqui a pouquinho com isso. Tá certo, Débora. Daqui a pouco, então, eu te aguardo para mostrar a votação do governador Romeu Zema lá em Araxá. Vamos continuar, então, no Alto Paranaíba para ver a movimentação na cidade de Patos de Minas. Por lá, são mais de 114 mil eleitores que devem ir às urnas nesse segundo turno da votação presidencial. Ana Paula Lemos, muito bom dia para você. Muito bom dia para você também, Danilo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a nossa programação nesse domingo de eleições, segundo turno das eleições. Por aqui também muito tranquilo, viu? Pelo menos essa manhã está seguindo muito tranquila aqui em Patos de Minas, Danilo. Nós estamos nesse momento na Escola Estadual Professora Guiomar de Melo, aqui no bairro Vila Garcia. Esse que é um importante local de votação aqui da cidade. São 13 sessões. E a movimentação aqui está intensa, mas é tudo muito rápido. As pessoas chegam, votam, questão de minutos já saem, não tem longas filas se formando, ao contrário do primeiro turno, né, que a gente até noticiou aqui, o problema que o pessoal estava enfrentando, principalmente em questão da biometria, muita demora na fila. Dessa vez está sendo diferente, viu? Até vou mostrar aqui, ó, a maior fila que a gente consegue ver nesse momento é aqui na seção 303, mas são o quê? 6, 7 pessoas aguardando, tudo muito rápido, está sendo bem dinâmico por aqui, viu, Danilo? Como você disse, são mais de 114 mil eleitores aptos a votar aqui em Patos, para ser específica, para ser bem exata, 114.130 eleitores. No primeiro turno, no início desse mês de outubro, 88.200 eleitores compareceram às urnas, sendo que 56,77% desses eleitores votaram no candidato à reeleição Jair Bolsonaro e 34,45% no candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Dentro de algumas horas nós vamos saber como é que vai ficar essa porcentagem aqui na capital do milho nesse segundo turno. Lembrando, aqui em Patos de Minas são 2 zonas eleitorais, número 210 e 330. E uma coisa que chama a atenção, até positivamente, Danilo, é a questão da limpeza nas ruas. No primeiro turno a gente presenciou ruas bastante limpas, alguns santinhos ou outros, mas nem nada que chegasse a ser, né, um crime eleitoral, nada que foi registrado, boletim. E dessa vez também chama a atenção a limpeza, né? Felizmente, ontem teve aqui em Patos de Minas 2 manifestações, tanto apoiadores do Lula quanto apoiadores do Bolsonaro, e a gente continuou vendo as ruas bastante limpas. É claro que a gente espere que assim continue, não é mesmo, Danilo? Qualquer informação, qualquer novo acontecimento aqui, eu volto para comunicar ao pessoal de casa. Tá certo, muito obrigada, Ana Paula. Movimentação em Patos de Minas, a gente viu lá em Patos de Minas uma pequena fila, mas isso tem acontecido em todo o país, principalmente no comecinho da votação. Muita gente prefere votar logo no início. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, foi um dos primeiros a chegar no seu local de votação. Então, antes de iniciar a votação, em alguns locais foram registradas algumas filas, mas logo que começou isso já foi se dissipando, porque desta vez é apenas um candidato, então a votação é muito mais rápida, no caso aqui de Minas Gerais, é claro, né? No primeiro turno foram 5 candidatos, muitos números, então a votação tendia a demorar um pouquinho mais.
A Maria Clara Barros, a nossa repórter, acompanhou o início da votação aqui em Uberlândia, os primeiros que já estavam lá esperando a urna abrir para registrar o seu voto. Vamos assistir na reportagem. Por volta das 7h30 da manhã, já havia fila na porta de alguns locais de votação, como aqui na Escola Estadual Sérgio Freitas, no bairro Tiberi. Seu Luiz foi um dos primeiros a chegar. Acordou cedo para exercer o quanto antes o direito ao voto. Vem cedo, logo resolve. Presta o seu serviço, tem que prestar, né? E segue a vida. Enquanto os eleitores aguardavam a abertura dos portões, os presidentes das sessões emitiam a zerésima, um documento que sai da urna para provar que não há nenhum voto computado. O processo é feito antes do primeiro eleitor entrar na cabine de votação. Depois, o cupom é afixado na porta da zona eleitoral. A zerésima é um documento público que é emitido pela urna, o primeiro documento que ela emite ali, justamente para demonstrar, primeiro, que não há nenhum voto computado naquela urna e, segundo, que a votação não iniciou. Ela também, assim, além de ser um documento público, né, para mostrar isso, ela funciona também como uma segurança a mais dessa urna. Na hora de emitir a zerésima nesta urna, houve um erro de digitação e, por isso, o equipamento precisou ser reiniciado. Em Uberlândia, 1.700 urnas foram distribuídas nas sessões e 70 ficam disponíveis para substituição. Depois de tudo conferido, pontualmente às 8 horas, os portões foram abertos. João Carlos foi o primeiro da sessão dele a votar. Missão cumprida. Agora é só aguardar a apuração de casa. Cheguei aqui por volta de 15 para as 8, abri o portão, 8 horas, rapidinho. A votação muito tranquila, sem problema nenhum. Seu José também estava animado. Depois de votar, ainda vai poder curtir o domingo com a família. Mais tranquilo, ficar mais folgado, mais tranquilo para a gente ir para a chácara mais cedo. Neste domingo, mais de 500 mil eleitores devem ir às urnas para o segundo turno das eleições 2022 em Uberlândia, que tem o segundo maior colégio eleitoral de Minas Gerais, atrás apenas da capital Belo Horizonte. Lembrando que a votação vai até às 5 horas da tarde e o eleitor precisa trazer apenas um documento oficial com foto. Título de eleitor não é obrigatório, mas, claro, é bom trazer até para saber, né, qual o local, a sessão ali que ele vai votar. Mas o documento oficial com foto é obrigatório. Fora isso, o eleitor pode se manifestar de forma individual silenciosa, com bateria, com camiseta, enfim, né, com broches, de qualquer forma, desde que seja individualmente e silenciosamente. A expectativa dos analistas judiciários é que a votação em Minas seja mais rápida que no primeiro turno, já que agora os eleitores vão escolher apenas o presidente da República. Mais de 16 milhões de eleitores devem ir às urnas em Minas Gerais. Uberlândia tem 136 pontos de votação, além de 4 sessões nos distritos. No geral, por ter um cargo apenas ali em disputa, né, aqui no caso de Minas, né, é mais rápido o fluxo de votação em si, então a fila provavelmente vai andar mais rápido. Tá aí então a movimentação dos eleitores nesse começo da manhã aqui em Uberlândia. Eu vou agora com a repórter Ellen Vilela. Ela está com o promotor eleitoral Marco Aurélio Nogueira, que desde as primeiras horas dessa manhã acompanha essa votação, já percorreu algumas sessões eleitorais. Vamos saber dele como é que está a movimentação, né, Ellen? Bom dia para você. Oi, Danilo, bom dia para você, bom dia a todos. Sim, a promotoria eleitoral já percorreu desde as primeiras horas da manhã vários pontos aí. O doutor Marco Aurélio Nogueira estava me contando agora há pouco, Danilo, com uma situação agora, uma ocorrência envolvendo os ônibus do transporte urbano. Bom dia, obrigada pela participação no Política Cruzada. Que ocorrência é essa, doutor Marco Aurélio? Olha, a ocorrência veio de uma vereadora dizendo que alguns ônibus estariam cobrando a passagem e que a catraca não estava liberando para o eleitor. E eu acabei de falar com o secretário da prefeitura, ele falou que está olhando toda essa situação, que isso não procede, que dará uma declaração. Já mandei para ele uma representação do Ministério Público Eleitoral, bem como do Ministério Público do Consumidor, falando que isso é crime, no artigo 304 do Código Eleitoral. Sabe por quê, Ellen? Porque estaria embaraçando o direito do eleitor ir votar. Estamos aguardando agora e estamos fiscalizando. Senhor eleitor, se isso estiver acontecendo, desça do ônibus, chame um policial próximo e faça um boletim de ocorrência, tá? Mas eu quero ainda assim, Ellen, agradecer ao prefeito por ter liberado o transporte gratuito para a sociedade uberlandense. Agora, desde as primeiras horas da manhã, como está a cidade de Uberlândia? Limpa, linda, bonita, calma, cheia de cores, o eleitor indo votar, está
tudo bem, a não ser esse pequeno problema que surgiu, e hoje o Ministério Público do Trabalho, que está em plantão, me encaminhou 2 reclamações por assédio eleitoral, de empresário contra empregado. Senhor empregado, não caia nessa. Isto é crime também do artigo 301, com pena de até 4 anos, e o Ministério Público do Trabalho multa por abuso de poder econômico desses supostos empresários. Agora, isso já vem sendo falado desde do início do primeiro turno, essa questão de que não pode a pessoa tentar coagir para votar no candidato, seja referente ao patrão, seja referente a qualquer pessoa. Exatamente. A professora Neiva Flávia, da Universidade Federal de Uberlândia, que acompanha os movimentos feministas, também me disse da preocupação de mulheres que estão sendo coagidas por maridos, companheiros, consortes, namorados, a votar ou deixar de votar em alguém. Também é crime. Outra situação seriam padres e pastores coagindo os seus fiéis, as suas ovelhas a votarem, porque senão vão para o inferno. Então, o que eu queria dizer para eles, quem vai para o inferno é os senhores vão para o chilindró se estiverem fazendo isso. Estamos apurando tudo. Agora, qualquer tipo de denúncia também com relação a tentar coagir e na porta também não pode, doutor Marco Aurélio. Tem toda a questão da boca de urna e é proibida em qualquer turno. Isto, Ellen, é o artigo 299, que eu estaria pressionando o eleitor. Aí eu peço ao eleitor, tem policiais, nós estamos com todo o efetivo. Em Minas Gerais são 38 mil policiais à disposição. Ir até um policial próximo e fazer a ocorrência e encaminhar para nós. Ellen, é eleição, o dia mais lindo da nação. As pessoas têm que estar tranquilas na votação. E o Ministério Público tem a obrigação de garantir isso. Agora, doutor Marco Aurélio, é exemplo do primeiro turno, o trabalho da promotoria eleitoral, dos policiais, de todas as pessoas envolvidas ali, para que seja uma eleição tranquila. Quando se vai à cabine de votação, é proibido qualquer tipo de equipamento que vá fazer a verificação e registro do voto. Isso, celulares, câmeras, máquinas fotográficas, deixe ao lado, deixe com o mesário, é obrigatório. Ellen, essa lei existe há mais de 10 anos. O tribunal apenas regulamentou. E outra coisa, Ellen, uma preocupação, o pós. Atenção, a mamãe me fala sempre que o choro é livre. Ainda mais eu que sou corintiano, sou acostumado a perder. Então quem perde tem que aceitar o resultado. Acredite na instituição, acredite no resultado. Por falar em resultado, o TSE liberou agora um aplicativo chamado Resultados. É só baixar o aplicativo, a pessoa vai acompanhar a apuração em tempo real. Aquilo que nós estamos acompanhando lá no cartório, eles vão acompanhar. Então, ao mesmo tempo que o juiz de direito vai estar inserindo no sistema os votos, a população terá o mesmo direito. Agora, em cada sessão tem as herés, tem o boletim de urna que está impresso. A gente faz todo ano, lá no cartório também. A pessoa pode verificar em loco como foi o boletim de urna. Olha, os juízes, Ellen, liberaram para vocês da imprensa, toda a imprensa, entrar, adentrar, estar lá dentro do cartório eleitoral, vendo a gente mandar e enviar. E o tribunal convidou, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, todos os partidos, 33 partidos, que participem da apuração. Não venha me falar que houve furto, né? Vamos aceitar o resultado. Agora, quando as pessoas têm algum tipo de dúvida, só verificar esse boletim de urna. Porque às vezes a pessoa não entende, né, doutor Marco Aurélio? Aqui no aplicativo não está funcionando, mas você tem o papel impresso. Exato, é só olhar no final, o presidente da mesa vai emitir o resultado e afixar. Para você ter uma ideia, Ellen, mesmo com resultado rápido, que a gente acha que até 7, meia, 8 horas tem acabado no Brasil, é importante dizer que o eleitor, os partidos têm o resultado antes, porque eles têm fiscais e eles acabam lançando. Outro detalhe importante, nacionalmente interessante acompanhar. A apuração começa, em primeiro lugar, vindo do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, aí começa o Norte, aí começa o Nordeste. Então, assim, o resultado vai oscilando por causa disso. Porque nas regiões mais distantes do país, Ellen, tem lugar que a urna vai de barco, certo? E é 200 quilômetros. Então o resultado vai sendo dessa forma gradativa. Por isso tanta oscilação no resultado. Olha, não vamos acreditar em Saci Pererê, não vamos acreditar em Halloween, vamos acreditar na democracia brasileira? Muito obrigada pelas informações. Marco Aurélio Nogueira participando ao vivo do Política Cruzada, falando sobre como foram essas primeiras horas aqui em Uberlândia, votação tranquila, Danilo, e a questão do ônibus ele vai verificar agora. É com você.
Ok, Ellen, muito obrigado por você, muito obrigado a você, ao Dr. Marco Aurélio Nogueira também. E nossa produção já entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberlândia. Estamos aguardando um posicionamento deles para falar sobre essa situação envolvendo alguns veículos do transporte público urbano que estariam cobrando a passagem, eventualmente por um problema do sistema, o que não seria correto, uma vez que o prefeito já liberou a cobrança de passagem nesse dia de votação. Vamos aguardar então o posicionamento da Prefeitura de Uberlândia, tão logo chegue, a gente informa a você. Mas vamos saber agora como é que está a movimentação lá na cidade de Uberaba. Mais de 230 mil eleitores devem ir às urnas neste domingo. Vinícius Costa, bom dia para você. Alô, alô. Olá, muito bom dia, um excelente domingo a todos, um excelente domingo de eleições aqui na cidade de Uberaba. A gente acompanha uma cidade que levantou cedo, apesar do céu nublado, muita gente foi às ruas exatamente para votar. A preferência é mesmo pelo período da manhã na cidade de Uberaba, cerca de 25 graus, e o melhor de tudo que a gente já encontrou ruas limpas. Olha só que informação relevante, eu já trago mais detalhes sobre isso. Não temos ainda registro de nenhum tipo de problema, apesar de algumas filas em diversos pontos, algumas escolas, algumas sessões por onde nossa equipe de reportagem passou, identificamos filas excepcionalmente em casos onde houve excesso de eleitores ao mesmo tempo. Fora isso, não há demora, a previsão aqui, a estimativa é de cerca de 30 a 40 segundos, de acordo com alguns mesários com quem eu conversei agora pelo período da manhã, são 829 sessões, 88 locais de votação. Somando-se as cidades de Delta, Campo Florido e Conquista, 101 locais aqui na cidade, na nossa região de Uberaba. Esse local é exatamente onde a gente está nesse momento, é a Escola Estadual Professora Corina de Oliveira. São 14 sessões, por aqui não há nenhum registro de problema, pelo contrário, as filas fluem rapidamente, a gente vê até aqui atrás no pátio os mesários conversando, porque o trabalho tem sido eficiente e muito rápido, de acordo com a equipe que coordena a votação aqui nesta escola, nesta sessão eleitoral. Os ônibus circulam livremente pela cidade, sem a cobrança de passagem. Isso teve início por volta das 6 horas da manhã e até às 7 horas da noite o transporte coletivo urbano aqui da cidade fica disponível gratuitamente à população. Equipes de limpeza, eu havia citado antes sobre essa característica, bem diferente do primeiro turno, quando quase 1 tonelada de lixo foi recolhido. Desde as 6 horas da manhã, diversas equipes estão nas ruas fazendo esse trabalho de limpeza, mas eu acabei encontrando aqui algumas funcionárias da Codal, responsável por essa limpeza, essa varrição, que já foram inclusive até dispensadas. Olha só que cenário positivo. Isso porque não havia a necessidade do plantão desses grupos para a limpeza na nossa região. No entorno aqui, principalmente dessa escola, a Corina de Oliveira, eles fizeram o trabalho de varrição das folhas e acabaram sendo dispensadas. Esse é um ponto positivo e a gente segue acompanhando. Por enquanto não há registros de problemas na votação aqui na cidade de Uberaba, o 7º maior colégio eleitoral do estado de Minas Gerais. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Vinícius. Uma boa votação aí para o pessoal de Uberaba também. Vamos fazer um contato com a repórter Marion Dória, que está neste momento no cartório eleitoral aqui de Uberlândia. É um momento de muito trabalho para os servidores da Justiça Eleitoral. Nesse dia de votação, eles começam a trabalhar logo no início da madrugada, às 3 da manhã, com a distribuição das urnas, para que tudo ocorra com a máxima segurança possível. Marion, e como é que está a movimentação aí agora com essa votação já em curso? Bom dia para você. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos que acompanham a gente aqui no Política Cruzada, nesse dia de votação do segundo turno das eleições 2022. Como vocês podem observar aqui, a movimentação está tranquila neste momento no cartório eleitoral de Uberlândia. O cinegrafista, o repórter cinematográfico Ismael Cristiano está mostrando então a movimentação para vocês aí de casa e também no estúdio. Por enquanto, as maiores demandas por aqui de eleitores que buscaram informações era sobre o local de votação. Houve também, assim, demandas, né, de substituição de urnas, que estão sendo substituídas em alguns locais de votação, mas até o momento a gente não sabe ao certo a quantidade de urnas substituídas. Ao longo da nossa programação a gente vai ter mais informações.
Agora, para o eleitor que não sabe o local de votação, o site é tre-mg.jus.br. Através desse site é possível localizar, saber então o local de votação para facilitar para cada eleitor garantir o direito de votar, exercer o seu papel de cidadão. Eu volto com você aí no estúdio. Danilo. Muito obrigado, Marion. Vamos continuar mostrando aí, é o site do Tribunal Superior Eleitoral. Para você, eleitor, que ainda não tem o título eleitoral em mãos, pode votar. Basta você saber o seu local de votação. Então, no site do TSE, a Marion explicou agora há pouco, você consegue, veja as imagens, você consegue ter acesso para descobrir o seu local de votação. E aí você pode votar com um documento de identidade com foto. Então, este não é um motivo para não votar. Mesmo sem o título e mesmo sem o e-título, que é aquele documento virtual no aplicativo da Justiça Eleitoral, você consegue descobrir o seu local de votação e ir votar tranquilamente. Gente, ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, chamando a responsabilidade de todos os eleitores do Brasil a comparecerem nesse segundo turno das eleições. O presidente do TSE também chamou a atenção para a quantidade de ocorrências de assédio eleitoral que foram registradas, sobretudo nesse segundo turno das eleições aqui no país. Vamos ouvir um trecho do pronunciamento do presidente do TSE ontem à noite. Eleitoras, eleitores, compareçam para votar. O comparecimento e o voto são os mais importantes instrumentos de cidadania para a construção de um país justo e igualitário. O comparecimento e o voto repercutirão no futuro de todos nós, de nossos pais, filhos, familiares e amigos. Compareçam para votar com absoluta liberdade de escolha. O momento de digitar seu voto na urna eletrônica é sagrado, inviolável e individual. Não permita nenhum tipo de coação, ameaça ou oferecimento de benefícios para constranger sua liberdade de votar. Assédio eleitoral é crime, inclusive se praticado pelo empregador em relação ao empregado. Denuncie o assédio eleitoral e vote com tranquilidade, consciência e liberdade. Está aí então a declaração do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Eu quis trazer um trecho dessa fala porque eu considerei muito relevante para deixar você aí de casa, o eleitor, mais tranquilo. Lá na hora da cabine de votação é sempre bom a gente reforçar isso. Não vai ter ninguém, não tem ninguém lá para acompanhar em quem você está votando, o que você está fazendo. O voto é seu, é individual, é inviolável. Então, por mais que qualquer outra pessoa tenha tentado te influenciar, e aí há influências e influências, mas faça o voto de acordo com a sua consciência, com aquilo que você acredita que vai ser melhor, na sua opinião, para governar o país para os próximos 4 anos. 10 horas mais 35 minutos deste 30 de outubro, segundo turno das eleições presidenciais. É chegada a hora, gente. É chegada a hora de escolher o próximo presidente da República do Brasil. Quem vai governar o país para os próximos 4 anos? Jair Bolsonaro, do PL, que tenta a reeleição, ou Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que tenta voltar ao governo após 2 mandatos consecutivos? Vamos saber a decisão do eleitor hoje, por volta de 7h30, 8 horas da noite. Expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é que já tenha o resultado dessa votação até às 8 horas da noite. Nesse processo de apuração que é exemplo para todo mundo, a votação eletrônica segura, confiável e rápida em todo o país. Vamos fazer um contato agora com a repórter Marion Dória novamente, porque além de Uberlândia, outras cidades da região, a gente viu o Vinícius Costa falando, em Uberaba também, tem transporte público gratuito para garantir o direito do cidadão votar. A Marion traz os detalhes para a gente, né, Marion? É isso mesmo, Danilo. Uberlândia, Uberaba e também a cidade Patrocínio contam com transporte coletivo gratuito para que os eleitores consigam se locomover nesse dia de votação do segundo turno das eleições de 2022. Aqui em Uberlândia, o transporte coletivo circula seguindo o horário de sábado e, se necessário,
veículos extras podem reforçar a operação, viu? O usuário do transporte coletivo deve apenas apresentar o título de eleitor ou então o e-título. Já em Patrocínio, o projeto de lei foi aprovado em regime de urgência. A iniciativa segue a decisão do Supremo Tribunal Federal, que definiu a autorização no último dia 19 de outubro agora, por maioria de votos. A decisão permite que os prefeitos que adotarem a medida não sejam responsabilizados, pela questão da improbidade administrativa ou então por crime eleitoral. Em Uberaba, todo o sistema de transporte coletivo é gratuito até às 7 horas da noite. A orientação é que os usuários se informem com antecedência quanto aos horários e também quanto aos itinerários dos ônibus. Tem horários extras em diversas linhas, conforme a demanda dos usuários. Isso é por conta de haver alguns bairros novos, onde há eleitores que ainda não fizeram a transferência do colégio eleitoral. Portanto, transporte gratuito aqui em Uberlândia, em Uberaba e também em Patrocínio. Danilo? Tá certo, Marion, muito obrigado. Gente, e um eleitor na cidade de Cachoeira Dourada foi preso tentando tirar foto da urna eletrônica. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes também de como que está a segurança dessa votação, a Polícia Militar com policiamento reforçado, acompanhando a votação desde o começo da manhã também. Mas vamos fazer um contato com a nossa vizinha, a cidade de Araguari, a cidade de Sorriso. Tem muita gente votando lá também. O repórter Pedro Vitor tem as informações. Como é que está a votação aí em Araguari, Pedro? Bom dia para você. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. É um prazer estar falando aí com vocês diretamente aqui do maior local de votação em Araguari. O Colégio Estadual Professor Antônio Marques recebe aí cerca de mais de 6.600 eleitores. E aqui, por enquanto, está bem diferente do primeiro turno, viu? No primeiro turno nós tivemos muitas filas. O pessoal que já me relatou que no primeiro turno gastou cerca de 40 minutos até uma hora nas filas. E agora eles estão me relatando que ficaram 1 minuto ou até menos. Então está, pelo menos por enquanto, tudo muito tranquilo por aqui. E aqui em Araguari nós temos aí, de acordo, claro, com as informações do primeiro turno, 89 mil eleitores aptos, mas apenas 69 mil compareceram. Então vamos ficar de olho também para ver como será esse dado agora nesse segundo turno. E claro que ressaltando também que o transporte público aqui na nossa cidade foi liberado para que as pessoas venham até os locais de votação. Então a expectativa é que mais pessoas compareçam na urna nesse domingo e exerçam aí o seu direito, a sua cidadania. Tá certo, Pedro. Muito obrigado por participar aqui conosco. Um abraço a você, a todo o pessoal, ao Flávio, ao pessoal aí da TV Araguari, sempre parceira nossa na cobertura das eleições. E, claro, um abraço a todo o povo de Araguari, o eleitor de Araguari. Bom, mas agora a gente fala com a repórter Ellen Vilela novamente. Ela está com a Polícia Militar. Eu disse, em Cachoeira Dourada, um eleitor foi preso tentando tirar foto da urna. Gente, é proibido entrar com o celular na cabine de votação. Não pode, a Polícia Militar está atenta a isso, dando apoio, claro, aos mesários, a quem está trabalhando para a Justiça Eleitoral nestas eleições, né, Ellen? Mais uma vez, bom dia para você. Sim, Danilo, bom dia para você mais uma vez, bom dia a todos. Danilo, é claro que os mesários, o presidente ali da sessão, percebeu que tinha algo errado ali na cabine de votação. Bom, os detalhes agora com o capitão Tiago Lana, ele que é o chefe de comunicação da 9ª RPM, 9ª Região de Polícia Militar. Capitão, bom dia, muito obrigada pela participação aqui no Política Cruzada. Detalhes dessa ocorrência, a pessoa então passou, escondeu o celular e entrou na cabine. Isso, bom dia a todos. Infelizmente nós já tivemos uma ocorrência dessa natureza logo agora na parte da manhã. No primeiro turno nós tivemos 3 registros com o mesmo fato, o cidadão tentando registrar o voto com o celular, já foi divulgado, o promotor Marco Aurélio falou, não é uma lei nova, isso já tem mais de 10 anos, mas infelizmente alguns ainda tentam cometer esse delito. Então tivemos esse caso, um caso aqui na 9ª região, na cidade de Cachoeira Dourada, onde o cidadão foi preso
né, e todas as providências foram adotadas. Agora, nesse caso, o que acontece? A pessoa ela vai ter que assinar um documento? Como é que fica a questão de Cachoeira Dourada? O senhor estava me falando agora há pouco, lá não tem delegacia. Sim, nas cidades maiores aqui da nossa região, onde nós temos o plantão da Polícia Federal, nós conduziríamos o indivíduo para a delegacia. Cachoeira Dourada é uma situação específica, foi realizado o termo circunstanciado de ocorrência, recolhido o aparelho celular e todas as providências serão adotadas encaminhando isso para a Justiça Eleitoral para que esse cidadão seja responsabilizado. Agora, mudando de assunto, vindo aqui para Uberlândia, como está sendo a votação aqui desde as primeiras horas? Como é que vocês estão acompanhando? A Polícia Militar está aí desde a noite de ontem acompanhando, todo o nosso efetivo empenhado neste momento das eleições. Até o momento nós estamos com uma votação bem tranquila, não registramos nenhum fato de destaque ou de maior gravidade aqui na cidade. Todo o nosso esquema de segurança, do policiamento está lançado próximo às escolas, com as nossas viaturas, toda a nossa equipe é disposta para garantir ao eleitor um dia de tranquilidade para que possamos chegar ao final do período eleitoral sem nenhuma ocorrência de maior gravidade. Capitão, as orientações e também como deve ser o trabalho da Polícia Militar para apuração e também pós-apuração. Todo o nosso planejamento, toda a nossa atividade operacional está sendo executada, tanto agora durante esse período eleitoral quanto pós. Então, pós nós também teremos equipes empenhadas em fazer a segurança da população, fazer a segurança dos condutores de veículos que estão transitando pela cidade. A Polícia Militar orienta não fechar ruas, temos que ter muito respeito e muita disciplina com o próximo. Então isso é o mais importante. E a Polícia Militar está pronta a atuar em qualquer situação. Muito obrigada, bom trabalho, capitão Tiago Lana, ele que é o chefe de comunicação da 9ª RPM, Região de Polícia Militar. Danilo? Muito obrigado, Ellen. Daqui a pouco você volta com mais informações para a gente. Vamos voltar a falar com a repórter Débora Pérez em Araxá, porque por volta de 9 horas da manhã, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, votou lá na Escola Estadual Delfim Moreira, onde está a Débora. Bom dia mais uma vez para você, Ellen. Como é que foi a votação do governador Zema? Foi muito tranquila, viu, Danilo? Ele votou por volta aí das 9 horas da manhã, estava acompanhado de alguns familiares, veio também na presença ali do deputado estadual Dom Bosco, votou da forma muito tranquila, a imprensa acompanhando esse momento. E assim que ele terminou, que ele exerceu ali o seu direito à cidadania, ele teve a oportunidade de conversar com a imprensa e destacou pontos muito importantes que a gente confere agora aqui no Política Cruzada. Nós temos de lembrar que hoje é o dia aí da democracia, um dia em que nós temos de valorizarmos as nossas instituições. A previsão é que a eleição transcorra muito bem, a nossa Polícia Militar preparou todo um esquema para que o trâmite das eleições seja o mais normal possível. Independentemente de quem for reeleito, eu estarei dialogando e principalmente cobrando os avanços que nós precisamos. A reforma tributária, a reforma administrativa e também uma reforma política. O mundo vem mudando e o Brasil vem se esquivando das mudanças, né? O Brasil parece que aqui nós sempre temos medo das mudanças e com isso o país vai ficando para trás. Assim que o governador então concluiu ali essa entrevista com a imprensa, ele seguiu para acompanhar o voto do deputado estadual Dom Bosco em uma outra escola, em um outro ponto de votação aqui na cidade de Araxá, e ele confirmou que vai aguardar a apuração dos votos aqui na sua terra natal, em Araxá, viu, Danilo? Tá certo, Débora, muito obrigado. Os candidatos à presidência da República também já votaram nesta manhã. O candidato Jair Bolsonaro, do PL, que é candidato à reeleição, votou por volta de 8 horas da manhã. Ele foi um dos primeiros a chegar ao local de votação. Você vê imagens que a Record transmitiu ao vivo quando da votação dele, às 8 horas da manhã. Ele vota na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele chegou acompanhado de alguns assessores, deu uma declaração rápida à imprensa ao final da votação, cumprimentou também os mesários, o presidente da sessão, e depois seguiu para sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Também já votou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
Ele votou por volta de 10 horas da manhã lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O candidato Lula também chegou acompanhado de assessores, de correligionários. Ele cumprimentou os servidores ali, os funcionários, né, quem está trabalhando, na verdade, os servidores da Justiça Eleitoral, os cidadãos que trabalham para a Justiça Eleitoral. Seguiu logo em seguida para a cabine de votação. O candidato Lula também deve acompanhar o resultado da apuração dos votos em São Paulo. Bom, gente, uma abstenção enorme foi registrada em todo o país no primeiro turno das eleições. Aproximadamente 20% dos eleitores deixaram de comparecer. E há uma tendência de que a abstenção no segundo turno seja ainda maior. É o que dizem os especialistas. A repórter Ellen Vilela está ao lado de um cientista político que vai trazer essas informações para a gente, né, Ellen? Danilo, o professor Moacir de Freitas, ele que é do Instituto de Ciências Sociais da UFO, estava conversando conosco justamente sobre essa questão do primeiro turno. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Política Cruzada. Professor, essa análise dessas pessoas que não foram no primeiro turno, como é que vocês verificaram essa questão que pode ser preponderante agora no segundo turno? Bom dia, Ellen, bom dia, Danilo, todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Olha, essas questões da abstenção, elas são sempre muito difíceis de analisar, porque são várias as possibilidades, né? Desde questões de ordem pessoal, naquele momento eu não pude ir, meu carro quebrou, alguém da minha família ficou doente, até as questões de ordem política mais profunda, que, para resumir aqui, eu vou dizer que é a descrença de que o voto pode ser um fator de transformação da sociedade. Então, muita gente está descrente com a política, um pouco por conta dessas circunstâncias pesadas que a gente está vivendo agora, um pouco pelos problemas, né, que a gente já vem passando no Brasil nos últimos anos, e aí começa a achar que a política ou que o seu voto não tem potencial de transformação da sociedade, quando na verdade é o oposto. O voto é a arma do povo, né? É o jeito que a gente tem para transformar a nossa vida, para transformar a política, para buscar um caminho diferente do Brasil, melhor, mais próspero, mais calmo. Então, até eu queria aproveitar a oportunidade, se você ainda não foi votar, está descrente com a política, a hora é agora, né? Vai lá deixar a sua opinião, registra o seu voto, porque é assim que a gente consegue construir uma sociedade política saudável para todos nós, né? Professor, em Uberlândia, no primeiro turno, 19,22% do eleitorado apto a votar não compareceram no dia 2 de outubro. Esse número é menor do que o índice do estado e do país. Isso reflete que a população de Uberlândia é mais preocupada, é mais envolvida com a política? Pode ser que reflita, né? É difícil afirmar, né? Porque a gente teria que pesquisar isso, mas assim, a média nacional é 20 e pouquinho, 19, 20, 21, está sempre nessa média, o que é um bom sinal a gente ter tido 19, né? O 19%. A eleição está um pouco polarizada, ajuda também as pessoas, porque é mais fácil tomar decisão, todo mundo quer se envolver, então isso ajuda um pouco as pessoas a irem para a urna. No primeiro turno também tem a votação dos outros candidatos, né? Tinham 5 opções que a gente tinha que escolher, isso também mobiliza mais as pessoas para comparecerem à urna. A tendência no segundo turno é aumentar um pouquinho esse número, mas vamos com uma expectativa de que não aumente muito para a gente poder, né, colocar mais gente participando da democracia. Agora, existem também aquelas pessoas que vão decidir lá na hora, vai entrar na escola, no local de votação, agora que eu vou definir. Essa pessoa também, ela faz a diferença na hora da contabilização dos resultados, mas é aquele eleitor indeciso que muda a situação naquele momento. Sem dúvida. Numa eleição polarizada como está a nossa, assim, em números, né? Não em lados políticos, mas em números, assim, os números estão próximos, quanto mais gente votar, faz muita diferença na hora do cômputo final. E assim, é normal você tá indeciso, ainda que uma maioria absoluta de nós já tenha se decidido, ainda tem uma margenzinha de gente que ainda está pensando, está projetando isso, e hoje é o dia. Até às 5 horas você tem ainda tempo de decidir, e é bom que decida, né? O Brasil está precisando. Muito obrigada. Falamos com o professor Moacir de Freitas, ele que é do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, fazendo uma análise dessa questão de abstenção e também da situação do primeiro turno com relação às pessoas indecisas e esses números tão importantes, né, Danilo? É com você. Importantíssimos, Ellen. Obrigado a você, ao professor Moacir também, sempre parceiro aqui do Política Cruzada. Gente, eu acabo de receber aqui a nota da Secretaria de Comunicação da Prefeitura a respeito daquela denúncia que foi recebida pelo Ministério Público Eleitoral de que alguns ônibus estariam cobrando a passagem hoje, nesse dia das eleições. A Prefeitura informa que, conforme o decreto do prefeito, o transporte hoje em Uberlândia é de graça até o dia acabar. E que, se houve cobrança indevida pontualmente, a Secretaria de Trânsito
trânsito vai providenciar a restituição imediata e adotar as providências administrativas contra a empresa que realizou. Bom, os candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva tiveram uma semana intensa de campanha nessa reta final das eleições, um segundo turno maior de 4 semanas, e Minas Gerais foi o foco dos dois candidatos nesta reta final. Victor Fernandes traz um resumo de como foi a última semana de campanha dos candidatos. Oi, Victor. Olá, Danilo. Pois é, uma semana tensa, cheia de reviravoltas nos bastidores e no judiciário, com acusações cada vez mais fortes entre os dois candidatos. Assim, nós podemos descrever os últimos 7 dias de campanha desse segundo turno das eleições presidenciais, que se encerra hoje. Vamos começar pela segunda-feira. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, gravou programas para o horário político em Brasília. Ele teve um almoço com ministros e visitou acampamentos rurais em Samambaia, a cerca de 30 quilômetros do centro da capital federal. Em discurso, ele falou sobre a entrega de títulos de propriedade promovidos pelo governo. Já o candidato do PT, Lula da Silva, cumpriu a agenda de campanha em São Paulo na segunda-feira. Lula concedeu uma coletiva de imprensa e destacou a importância da economia para o futuro governo. Ele apontou a preocupação com a fome e pregou uma reforma do Pacto Federativo. Na terça-feira, Jair Bolsonaro esteve em 2 cidades da Bahia. Ele desfilou em carro aberto e fez um comício, destacando o que ele considera um desempenho positivo da economia nos últimos meses. No discurso, Bolsonaro também afirmou que o Auxílio Brasil é melhor que o Bolsa Família. Fizemos o maior projeto social da história do Brasil. Pegamos aquele Bolsa Família, que não valia quase nada, era até uma vergonha dizer que recebia, e multiplicamos por 3 o seu valor. Já o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, permaneceu em São Paulo. Ele concedeu uma entrevista a uma rádio e afirmou que vai manter relações com países como Cuba, Nicarágua e Venezuela. Lula também respondeu sobre as críticas por não indicar antecipadamente seu possível futuro ministro da Economia. Se eu tiver 2 economistas, eu vou perder 10, eu vou perder 15. Ou seja, eu não quero perder voto, eu quero saber. As pessoas sabem, eu já fui presidente, eu não indiquei ministério antes, as pessoas insistiam naquele tempo para me indicar, eu não indiquei. Eu primeiro tenho que ganhar as eleições. Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro teve uma extensa agenda em Minas Gerais. Ele passou por Governador Valadares, Teófilo Otoni e finalizou a agenda em Uberlândia. Aqui na cidade, o candidato à reeleição participou de um comício no Parque de Exposições do Camaru. Minas nos dá o norte para a vitória. Minas decide as eleições. Ninguém chega à presidência sem ser vitorioso em Minas Gerais. Aqui nós já ganhamos as eleições. Lula da Silva concedeu entrevista na última quarta-feira para uma emissora de rádio do Amazonas. A intenção era visitar regiões estratégicas para conquistar o voto dos indecisos. Durante o discurso, Bolsonaro lembrou dos esquemas de corrupção no governo do PT. Já o candidato do PT, Lula da Silva, passou a quinta-feira em São Paulo, comemorando seu aniversário com a família. Pela manhã, ele deu entrevista a algumas rádios e falou com a imprensa internacional. Lula também enumerou o planejamento para a educação, caso seja eleito. E para fazer escola de tempo integral, a gente vai ter que mudar, inclusive, o tamanho das escolas e o jeito que as escolas são feitas. As escolas no Brasil hoje é quase que uma caixa de fósforo, ou seja, é uma caixa de cimento que as crianças não têm espaço para nada. E é preciso que a escola tenha multifuncionalidade, que a escola possa ter esporte, possa ter lazer, possa ter cultura, para que as crianças sintam prazer em ir para a escola. A última sexta-feira foi marcada pela preparação dos candidatos para o último debate da campanha na TV. O fim do horário eleitoral também foi destaque nos últimos dias. Esses dias de campanha foram de investimento principalmente no Sudeste, com destaque especial para Minas Gerais. Danilo, por hoje é isso. Bom voto e um bom domingo para você. Para você também, Vitor. Claro, Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, foco total nos candidatos.
E desde 1989, o presidente da República que ganhou as eleições, ganhou também aqui no estado de Minas Gerais. Então, a relevância, seja por superstição, seja por tradição, é realmente que Minas Gerais tem um papel preponderante nessas eleições. Vamos voltar a falar com Maria Clara Barros, ela está no centro de Uberlândia, na região ali do bairro Fundinho também, aguardando o prefeito Adelmo Leão, que vota na Escola Estadual de Uberlândia. O prefeito já chegou por aí, Maria Clara? Oi, Danilo. Não, por enquanto o prefeito Adelmo Leão ainda não chegou. Estamos aqui aguardando, junto com outras equipes aqui de televisão, acompanhando a movimentação na porta do Colégio Museu, Escola Estadual de Uberlândia, no bairro Fundinho. Agora a movimentação está um pouquinho maior, mais pessoas chegando, mas muito tranquilo também, sem nenhuma intercorrência. As pessoas estão votando rapidamente, não tem filas nesse momento. Olha só como está. E a gente segue aguardando aqui o prefeito, que deve chegar a qualquer momento, Polícia Militar também acompanhando aqui a votação, garantindo a segurança dos eleitores. Aqui em Uberlândia, né, mais de 500 mil pessoas irão às urnas, estão vindo às urnas. São 136 pontos de votação na cidade. A gente acompanhou até o momento muito tranquilo em todos os locais que a gente passou. E uma coisa, Danilo, que chama a atenção é a limpeza. A gente não viu santinho, não viu sujeira, está tudo correndo muito bem, viu? É isso, Maria Clara. Normalmente os candidatos porcalhões são os candidatos a deputado e vereador, né? Como não tem agora, então a cidade fica limpinha. A maioria dos nossos telespectadores que acompanham Política Cruzada ao vivo também pelo YouTube disseram que já votaram. Mais de 70% das pessoas responderam à enquete dizendo que já votaram nesta manhã. Gente, o Política Cruzada está terminando por aqui. A movimentação desta votação, você acompanha a apuração dos votos a partir de 15:45 da tarde, aqui na programação da Record TV, com todas as informações da apuração. Eu desejo um bom voto a você, uma boa semana, vamos ter muita calma nas comemorações. A gente se encontra amanhã na programação da TV Paranaíba. Estarei logo cedinho no Balanço Geral Manhã, trazendo outras informações. Um bom voto e até lá.